partidos de centro-direita mantêm o controle do Parlamento Europeu, mas a extrema-direita ganha força com os resultados anunciados ontem, neste domingo. As 3 siglas aliadas da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, devem ter mais de 400 cadeiras de um total de 720. Este grupo é composto por políticos de perfil centrista, mais moderado. Por outro lado, os partidos ligados à extrema-direita deverão somar quase 130 eurodeputados, ficando em pé de igualdade com os políticos de esquerda. A votação na França para o Parlamento Europeu deu ao partido da líder extremista Marine Le Pen o apoio de mais de 30% dos eleitores. Resultado chacoalhou a política do país. O presidente Emmanuel Macron decidiu dissolver o parlamento, antecipando para os próximos dias uma eleição que só deveria acontecer em 2027. Como no exterior, a principal lição é clara. Este não é um bom resultado para os partidos que defendem a Europa, incluindo o da maioria presidencial. Os partidos de extrema-direita que nos últimos anos se opuseram a tantos avanços permitidos pela nossa Europa, sejam eles a recuperação econômica, a proteção das nossas fronteiras, o apoio aos nossos agricultores, o apoio à Ucrânia, esses partidos estão avançando em todo o continente. Na França, seus representantes atingem quase 40% dos votos. A ascensão dos nacionalistas, dos demagogos, é um perigo para a nossa nação, mas também para a nossa Europa, para o lugar da França na Europa e no mundo. Pois é, mas as análises aí a respeito dessa decisão. O professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, por exemplo, diz que a convocação de novas eleições para o fim do mês pode acabar sendo um tiro que sai pela culatra, hein, para Emmanuel Macron. Vamos ouvir o professor. A verdade é que não foram todos os franceses que foram votar. Menos de 55% só foi votar no parlamento. Nas eleições nacionais, a participação vai a 80%. O Macron não consultou o resto, a outra metade dos franceses, sobre o que ele pensa disso. Há um risco grave do tiro sair pela culatra. Ele tem 240, já não tem maioria, ele precisaria ter 289 votos, ele tem 245, que na Assembleia que ele dissolveu. Se ele perder mais dimensão política, não há dúvida nenhuma que Marine Le Pen crescerá e será uma ameaça. Na Bélgica, o primeiro-ministro Alexander De Croo renunciou por causa dos resultados. O movimento de ascensão da direita também foi observado na Itália, na Áustria e na Alemanha, onde os partidos governistas perderam espaço. A renovação do Parlamento Europeu com partidos de extrema-direita de países importantes da União Europeia sendo bem votados pode ser um desafio diplomático, inclusive aqui para o Brasil. Em entrevista à Band News FM, o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, a gente vai ouvir agora um outro trechinho, ele avalia que entre os que ganharam espaço estão opositores ao acordo com o Mercosul. A situação, inclusive, pode ter influências caso o presidente francês sofra mais uma derrota nas eleições legislativas do país. Quem mais breca o acordo União Europeia é quem mais vota Marine Le Pen, são os agricultores franceses. Essas eleições sinalizam um fortalecimento daqueles que não querem o acordo Mercosul-União Europeia, que é a extrema-direita francesa, são os agricultores franceses. Isso nos afeta. De algum modo, este será, talvez, o primeiro problema da diplomacia brasileira após as eleições do parlamento. Escreve aqui o Marcos Machado. Por que só a direita é extrema? Os jornalistas falam extrema-direita o tempo todo. Esquerda é só esquerda. O Marcos, não é exatamente verdade, tá? Existem extremistas de esquerda aqui no Brasil, por exemplo. Tem o PCO, tem o PSTU. Só que é uma gente, graças a Deus, tão irrelevante, né, que não faz parte do debate nacional. Não tem voto. Não tem peso, não tem relevância. A extrema-direita tem. E a gente chama de extrema-direita porque são, de fato, partidos extremistas. Não são partidos liberais, não são partidos de centro-direita. Podem ter um discurso liberais e conservador, mas no final das contas não são liberais e nem conservadores. São partidos reacionários. Geralmente contra a imigração, violentamente contra a imigração, que vendem aquela ideia da grande substituição, né, de que os povos brancos ocidentais estão sendo substituídos por outras cores e etnias, são extremistas. Só que esses têm votos, têm relevância. Agora, se em algum momento o PCO
francês conseguir 40 cadeiras no parlamento, a gente vai falar, a extrema esquerda conseguiu uma votação relevante, mas não consegue. Felizmente não consegue. Infelizmente, eu digo infelizmente porque ninguém deveria optar por nenhum tipo de extremismo, né? Mas a extrema-direita tem sido cada vez mais relevante e mais procurada pelos eleitores na Europa, na América do Norte e aqui no Brasil também. É isso. Daqui a pouquinho o nosso Felipe Killing volta com outras informações sobre essa mudança na bússola política e ideológica, ainda que não radical, uma mudança bastante importante e significativa, especialmente na França.